Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre Power BI. Eu sou a Jaque Batista e nesse vídeo a gente vai conversar e entender algumas mudanças que têm acontecido aí no visual do Power BI. Para começar, não esquece de clicar para se inscrever aqui e receber mais conteúdos como esse. E é muito importante você contar para mim o que você quer saber sobre Power BI. Você está tentando atuar? Está com alguma dificuldade? Então escreve aqui para a gente e aí com certeza a gente vai transformar isso num conteúdo poderoso para ficar muito mais fácil e facilitar a sua curva de aprendizado. Então vamos lá para dentro do Power BI para conhecer o que foi que aconteceu? Bom, eu estou aqui com uma versão do Power BI que provavelmente é a mesma versão que você está trabalhando. Então eu tenho aqui as visualizações do meu lado direito, aonde eu posso pegar os meus gráficos. Eu tenho aqui do meu lado mais um pouquinho para a direita num painel os dados e lá em cima eu utilizo muito pouco. Então isso é uma coisa que eu sempre comentei, inclusive dentro do treinamento do OnPower eu falo sobre isso, que diferente do que acontece no Excel, lá no Excel a gente usa bastante essas guias aqui em cima, no Power Query também. Já no Power BI, as informações ficavam aqui na nossa lateral da direita ou até mesmo na lateral da esquerda. Então, quando eu queria construir um gráfico, vamos lá, eu tenho uma tabela aqui, ó, cliquei na tabela, eu posso trocar o nome da tabela, por exemplo, para pessoas. Vou colocar um nome genérico aqui só para vocês entenderem, tá? Ó, então, eu vou colocar o nome para pessoas, ele vai trocar um nome ali. E aí eu quero criar um gráfico. Então, que informação eu tenho? Duas colunas, nome e valor. Vou vir aqui nessa visualização, uma coluna de nome, outra coluna de valor. Até aqui, por enquanto, não mudou muita coisa. Então, quando eu quero construir um visual, o que eu faço? Imagina que eu quero construir um gráfico de barras. Eu vou clicar nesse gráfico de barras e aí eu coloco, por exemplo, nome e valor. Pronto, acabei de colocar a informação. Uma outra forma de criar o visual dentro do Power BI é o inverso, é eu pegar esse campo e jogar para dentro do visual. O próprio Power BI já vai sugerir qual é o melhor visual para isso. Nesse caso, ele me sugeriu o visual de tabela. Se eu pegasse um campo numérico, por exemplo, esse aqui, e arrastasse para dentro do visual, agora ele vai criar um gráfico, porque ele entende que para esse tipo de dado, o mais importante é eu trabalhar com esse gráfico, tá? E aí eu simplesmente precisaria, nesse caso, arrastar aqui a coluna de nome para que ele conclua a informação. Quero tirar o campo? Eu posso clicar no X aqui ou eu posso desmarcar aqui. Bom, até então é assim que a gente estava trabalhando. Terminei de criar, eu vou editar. Então eu vou clicar aqui. Vou clicar no pincel e aí eu começo a fazer a edição, como por exemplo, pegando o meu eixo aqui embaixo X, ó, e desabilitando. Então, desabilitei o eixo X. Ah, mas agora eu não sei de que valor eu tô falando. Então, eu poderia habilitar aqui, ó, abrir essa caixa, marcar o rótulo de dados e aí lá embaixo em valores, eu vou lá e coloco aqui, ó, por exemplo, que eu quero os valores em azul, em negrito. Vou fechar e outra dica que eu sempre falo lá no OnPower é abriu, escolheu o que você está fazendo, fecha. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, vários campos que têm o mesmo nome para situações diferentes. E aí você pode se perder nas informações, tá? Então fui lá, coloquei, terminei, fechei. Beleza, então por enquanto é assim que nós estávamos trabalhando. Aí surgiu uma nova atualização. Tá? Essa atualização, ela acontece todo mês. Então, uma das coisas que mudou recentemente, e se você assistir os outros vídeos meus e lá no OnPower, é a segmentação de dados. Então, segmentação de dados é um filtro, tá? Vou clicar aqui, ó, e vou fazer um filtro, por exemplo, por pessoa, aqui por nome. Coloquei o filtro de nome. Ele vai mostrar nessa caixinha. Se eu quisesse trocar e colocar, por exemplo, em bloco, que é o mais comum para imitar o do Excel, antigamente a gente clicava aqui, ó. Não tá mais. Essa configuração foi movida, tá vendo escrito ali, ó? Para alterar o estilo de segmentação. Aí ele dá um caminho que a gente nunca lê. Porque, fala a verdade, a gente nunca lê nenhum recado que as máquinas dão pra gente. E aí a gente fica completamente perdido, sem saber que o coitado do desenvolvedor colocou aquela mensagem ali para facilitar a nossa vida.
Mas não se preocupa não, a gente acaba pagando com a língua, porque agora é a gente que está construindo para outra pessoa ver. E você vai perceber que você vai deixar recados e os usuários não vão ler. E você vai olhar e vai falar, ué, mas está explicando aqui o que é para fazer. Então relaxa, a gente vai parar de odiar os desenvolvedores. Bom, vamos voltando aqui para o nosso assunto. Eu quero alterar o formato da minha segmentação. Então lá no curso, por exemplo, a gente clicaria aqui e alteraria. Agora, onde fica essa informação? Lá no pincel, em configuração da segmentação, eu posso trocar, por exemplo, colocando um bloco e aí ajustando aqui, ó. Ou eu posso colocar num formato suspenso, que é essa caixinha que ocupa menos espaço. Então essa foi uma das mudanças que já refletiram nos nossos Power BIs e aí já está aparecendo para a gente. Porém, houve uma nova alteração que não chegou para todo mundo ainda, mas em breve ela vai chegar. Só que a gente já pode começar a testar. Então, alguns vídeos que eu estou gravando de conteúdo que as pessoas pediram, eu já estou usando essa nova visualização. Como você faz para atualizar o seu? Você vai clicar aqui em Arquivo, Opções e Configurações, Opções. Aqui dentro, esse recurso que eu vou mostrar para vocês, habilita tudo que é beta, ou seja, tudo que está em teste e está sendo aprimorado. Então eu vou vir em recursos de visualização. A gente tem um monte de opção, tá vendo? Ó, moldar visual do mapa, visual do Azure, PIR para bancos de dados do Analysis Services, suporte ao idioma espanhol, enfim, tem um monte de coisa que diz que está disponível para teste nesta versão. Ou seja, pode ser que esse recurso mude até que de fato ele seja implementado na ferramenta. O que mudou e que está em teste agora é esse cara aqui, ó, chamado interação no objeto. Por favor, né? Que nome foi esse? Microsoft? Devs da Microsoft? Me ajudem. Da onde vocês tiraram que a gente vai supor que interações no objeto muda todo o meu layout? Melhore, por favor. Tô brincando, amo vocês, devs. Vamos lá. Habilitei. Quando eu fechar, ele vai falar assim para mim: você mudou um recurso de visualização. Você vai fechar e reiniciar o aplicativo para funcionar. Então, beleza, vou fechar o meu aplicativo, vou salvar. E agora eu vou abrir um Power BI em branco. Tô aqui abrindo o meu Power BI em branco. Opa, algumas coisas já mudaram aqui. Presta atenção aqui, gente, ó. Aqui do meu lado da direita, tá? Eu não tenho mais o campo visualizações. Vocês lembram que estava com o campo visualizações aqui? Eu não tenho mais. Então, eu tenho agora os dados, o filtro. Outra coisa que está aparecendo para a gente é esse pausar visualizações. O que significa isso? Quando a gente está começando, isso não é um problema que a gente costuma se deparar. Porém, quando eu tenho um relatório muito grande, com muitas medidas e tratamentos, muitas vezes quando eu vou criar o visual, ele demora a processar, porque toda vez que eu clico aqui, ou que eu mexo para criar uma nova função, pensa que ele está pegando as medidas lá do campo, trazendo e atualizando. Isso faz com que fique pesado, né? Difícil de rodar. Então ele fica uma bolinha girando, 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 girando. Isso é um saco para quando a gente está trabalhando. Porque imagina, você ainda está construindo o relatório, você ainda está colocando o gráfico, e aí fica aquela bolinha girando, 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 girando. Você nem sabe se vai ser aquilo que você vai deixar, tá? Isso é um problema que irrita pra caramba enquanto a gente está criando. Então o que eu posso fazer? Pausar. Falar para ele assim, ó, não fica rodando, pausa, tá? Então eu vou pausar, ele não vai atualizar nada e aí eu posso colocar o visual que eu quiser. Quando eu terminar, que eu mandar ele exibir novamente, né? Ele fazer a atualização, aí sim ele vai atualizar todo o meu painel, tá? Então isso aqui é bem legal, aí depois eu posso retomar as consultas, tá? Então isso é bem legal, é um recurso novo que serve e facilita a nossa vida. Outra coisa que começou a acontecer foi aqui em cima. Vocês vão perceber que agora eu tenho alguns campos a mais. Sumiu o meu campo de visualização do lado e ele foi parar lá em cima, olha só. Então lá na minha guia página inicial, além do que eu já tinha, aí eu tenho a guia inserir e nessa guia inserir eles colocaram os visuais.
Primeira coisa que a gente percebe é que agora eles estão organizados. Lá no painel de visualização, eu não consigo mostrar os dois, porque quando eu atualizo ele muda tudo. Lá no painel de visualizações ficavam todos juntos. Então às vezes eu falava, clica na segmentação de dados. Aí a pessoa ficava procurando, porque ele não estava na mesma ordem, né? Então eu ficava olhando, mudava, virava um caos e ninguém se achava. Agora eles estão organizados. Ele ficou muito mais parecido com o que a gente tem dentro do Excel. Então lá no Excel, quando eu vou escolher um gráfico, também ele fica mais organizado para eu trabalhar. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô com o Excel aberto, tá? Então eu quero inserir, por exemplo, um gráfico aqui, ó. Então aqui eles vêm organizadinhos e quando eu clico aqui nos meus gráficos, que eu não tenho informação, deixa eu só botar aqui. Jaque 1, só tô inventando uma base aqui, tá bom, gente? Só para vocês visualizarem. E colocar um número qualquer. Beleza. Vou clicar nele e vou colocar gráficos recomendados. Aqui, ó, todos os gráficos. Então, ele organiza assim, ó, colunas. Esses são os de linha, esses são os de pizza, esses são os de barra, tá? Então, ele tá organizado. Olha como tá agora lá no Power BI. Alguém andou dando um pulinho lá no departamento do Excel, hein? Olha lá, ó. Barras e colunas, linha, cachoeira, funil. Agora tá mais organizado. Então, como vai funcionar? Para a gente criar o mesmo gráfico, deixa eu clicar aqui, ó. Eu vou lá no meu visual, vou escolher um gráfico de barras e aí olha o que aconteceu. Apareceu aqui do meu lado, tá? Algumas opções. Eu posso trocar o visual e apareceu esse sinalzinho aqui, ó, tá? E aí eu posso trocar. Ele vai falar assim, tá? Adicione qual dado você quer colocar aqui. Então, eu quero colocar no eixo X, por exemplo, eu quero colocar... no eixo Y, eu quero colocar o nome. Então, vou clicar aqui, vou pegar o nome. Ah, no eixo Y, eu quero colocar o valor. Desculpa. Coloquei o valor, beleza. Agora, o meu gráfico tá pronto, tá? E como que eu vou fazer, então, a formatação desse cara, tá? Ó. Cliquei nele... Então, eu cliquei nele, olha aqui que vai, aonde que eu tenho que ir agora, tá? Eu vou clicar aqui na guia exibição, porque estes painéis da minha lateral, agora eles aparecem aqui, ó, no mostrar painéis. Tanto que o meu dado está aparecendo ali, ó, se eu desmarcar ele some, tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó, formato. Aí agora a formatação tá aparecendo aqui desse lado. Então, eu vou, por exemplo, adicionar um rótulo de dados. Então, essas coisas por enquanto ainda não... esse lado aqui, por enquanto, ainda não mudou a informação. Aí, neste campo de formato, ó, eu posso habilitar o formato, habilitar os dados. E olha o que aconteceu, o que vai acontecer agora, tá? Na minha telinha da lateral, eu vou escolher qual dos dois eu quero visualizar. Deixa eu mostrar aqui no cantinho para vocês verem, ó. Então, eu quero ver os dados, cliquei aqui. Quero ver o formato, cliquei aqui. Também um comportamento parecido com o que está acontecendo lá dentro do Excel, quando eu tenho, por exemplo, um Power Query e uma tabela dinâmica. Ele mostra os dois exatamente assim para eu escolher qual dos dois eu quero ver, tá? Então, ó, cliquei, vou lá e formato, tá bom? Coisas muito legais. Como sempre, tudo que é muito novo assusta a gente, né? Estávamos acostumados com uma forma de trabalhar e agora a gente vai ter que acostumar com outra forma de trabalhar. Então, vamos lá. Outras maneiras da gente abrir, por exemplo, o formato. Vou clicar no X, vou fechar, tá? Ó. Se eu clicar aqui, ó, e der um duplo clique, primeiro, ele vai abrir a tela do formato. Segundo, ele vai deixar a borda em azul. Então, ó, cliquei fora, cliquei a primeira vez, eu não estou na visualização de formatação, tá? Não estou na formatação. Agora, quando eu der um duplo clique em cima dele, ele fica em azul, significa que eu estou no momento de formatação. Outra maneira de abrir o painel, além de clicando lá em cima, dando duplo clique, é com o botão direito do mouse. Você pode clicar em formato e aí ele vai abrir na sua lateral. Tô fechando só para vocês verem. Outra maneira, aqui embaixo, imagina que eu quero mexer aqui, ó, neste rótulo, tá? Neste eixo aqui, ó, tá? Então, quando eu clicar com o botão direito, eu posso clicar aqui, ó, formatar valores do eixo. E aí ele vai abrir e ele já abriu para mim o eixo. Não sei se dá para reparar que ele tá meio cinzinho aqui, ó.
para eu fazer a formatação, por exemplo, do meu eixo. Aqui, ó, tá? Então eu consigo mexer. Uma coisa muito legal agora é que eu posso editar por aqui. Então, antes, para fazer a edição do título, por exemplo, você tinha que clicar no gráfico, clicar lá no visual, achar o título e fazer o formato. Agora não. Agora, onde eu vou clicar, né, o formato que eu vou clicar, ele vai abrir para mim, para eu fazer a edição. Olha só, vou clicar aqui no título, ó, cliquei, tá vendo? Eu consigo trocar total por pessoa. Então, eu posso digitar e trocar o visual. Um probleminha que a gente ainda tá tendo, pelo menos até essa edição que a gente teve agora de abril, é que se eu tiver um título dinâmico no meu gráfico, ele não tá mostrando por enquanto, tá? Mas já tá escrito na documentação que em breve eles vão corrigir isso, dizendo que tem um título dinâmico. Você não sabe o que é o título dinâmico? Ah, então você vai escrever aqui no comentário se você quer um vídeo sobre título dinâmico, que é quando eu clicar aqui, ele falar, por exemplo, do que ele tá falando, qual que é o filtro que ele tá falando. Claro que no OnePower tem isso dentro do treinamento, mas eu posso trazer aqui para vocês se vocês escreverem aqui no nosso campo, tá bom? Beleza, então já fiz aqui as minhas formatações, posso anotar, marcar e desmarcar. Então essas são algumas das alterações que o Power BI trouxe pra gente nessa nova versão. E uma delas, lembra que eu falei assim, ó, quando eu pego um campo, então vou abrir o campo, vou pegar aqui, ó, e vou jogar, por exemplo, o valor, do mesmo jeitinho, tá? Opa, cliquei fora, vou clicar aqui, valor, para ele abrir o visual. O que ele fez? Ele já sugeriu agora qual é o melhor visual. Então, ele sugeriu que é um cartão. Aqui, ó, ele colocou no cartão. Isso é editável, então eu posso desmarcar isso aqui, ó, tá? Para quê? Para que quando eu jogue o visual, ele não fique fazendo essas sugestões de tipos para mim, tá? E aí não, enfim... Pode ser que você não goste, você já sabe o que você vai montar e não corre o risco de você jogar e o Power BI ficar colocando a informação para você. Existem mais algumas configurações que a gente pode fazer lá em arquivo, opções e configurações. A gente já viu que no recurso de visualização eu conseguia trocar. Abrir aqui, antes a gente estava falando de recursos de visualização, agora a gente vai clicar aqui, ó, configurações do relatório. Então a gente pode mexer em algumas coisas, como por exemplo, exibir as guias inteligentes quando os visuais estão alinhados, aquelas linhazinhas, né, vermelhinhas que aparecem. Pode pedir para ele sugerir um tipo de visual por padrão, que foi exatamente o que eu mostrei para vocês, então eu posso desabilitar isso. No menu criar um visual, sempre mostrar todos os tipos de visualização. Então você pode abrir, né, já deixar isso aqui formatado. Expandir todas as subcategorias por padrão ao abrir uma categoria. Então eu abro a categoria e ele mostra as minhas subcategorias. Posso alinhar a página no centro ou acima. E aí eu mexo nessas configurações para o meu novo relatório de Power BI. Então isso aqui mudou, né? Essas informações mudaram. Que mais que a gente pode ver aqui, ó? Tudo que eu colocar, já mostrei para vocês, quem trabalha com indicador, a gente tem uma aula lá falando de indicador, que é quando a gente tira aquela fotinho, por exemplo, para brincar, em vez de mostrar uma tabela, mostrar um gráfico, por exemplo, a gente pode colocar ele aqui, e aí o que acontece? Eu já mostrei para vocês que ele vai mostrar assim. Mas você pode trocar, por exemplo, ó, tô clicando aqui. Lembra que eu mostro separado? Então eu vou lá, vou colocar o formato e o dados. Quando eu clicar, ele vai ficar trocando, até para não ocupar tanto espaço. Porque não sei se vocês lembram, ele ia abrindo assim, ó. Eu ficava, por exemplo, se eu tivesse que formatar, mexer numa informação, criar uma caixa de seleção, criar um indicador, ele ficava com 4 páginas, né? Eu ficava com esse tamanho de tela aqui. O que dava um problema, porque a gente acabava aumentando o tamanho das letras e aí na hora que eu publicava ficava um relatório horroroso. Acredite, eu já fiz isso. Então, o que a gente pode fazer, ó? Ele mostrou primeiro, digamos que eu queira enxergar em outro painel. Então, vou clicar com o botão direito e vou colocar assim, ó, abrir no novo painel. Aí ele vai ter exatamente aquilo que eu acabei de falar, tá? Então, ele clicou lá, eu quero abrir no novo painel e aí ele vai abrindo pra gente igual acontecia nas versões anteriores. Bom, essas foram algumas das alterações que o Power BI trouxe pra gente. Então se prepare, porque daqui a pouco quando você abrir a ferramenta, é assim que vai estar o seu novo painel. Não se assuste, é assim mesmo. E se você conhece alguém que trabalha e um dia
Você está no trabalho, alguém vira e fala, meu Deus, meu Power BI mudou. Recomenda esse vídeo para essa pessoa, já marque ela aqui, encaminhe esse vídeo para ela, para que você não seja pego de surpresa, sem saber o que fazer aqui dentro desse painel. E me diz, você gostou dessas alterações? Você acha que ficou mais fácil ou você acha que ficou mais difícil do que estava trabalhar com Power BI? E uma outra curiosidade, você já está familiarizado com esse mundo da tecnologia que muda as coisas de lugar sem avisar? Troca do dia para a noite? Me conta para a gente conversar sobre isso, eu quero muito saber a sua opinião. Então, a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Bom Power. Tchau, tchau!